Irmãos, vamos dar andamento na exposição aos Gálatas. Para isso te convido a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Na semana passada nós iniciamos a análise, a exposição dessa porção que vai do verso 6 até o verso 14. E essa porção eu dividi ela em 3 partes. Seriam 3 partes de um único sermão. E estou dividindo cada uma dessas partes num sermão. Semana passada a gente viu dos versos 6 até o 9. E hoje eu quero ver com os irmãos do verso 10 até o 12. Gálatas capítulo 3. Vou ler dos versos 10 até o verso 12. Esteja atento, com a sua Bíblia aberta, olhando para esse texto. Gálatas capítulo 3. Você vai achar Gálatas lá, depois Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, próxima é Gálatas. Capítulo 3, mantenha os olhos abertos e focados na palavra do Senhor. No verso de número 10. Amém? Diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Que o Senhor esteja na total condição de tudo aquilo que for dito. Pai Santo, nós reconhecemos a nossa total dependência do Teu Espírito para sermos levados à compreensão da mensagem contida nas Sagradas Escrituras. Ó Deus, e nesse texto que nós lemos aqui, que é rico, que é vivo, que é eficaz, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine o texto, leve-nos à compreensão da verdade contida em cada palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui. Pai Santo, que haja temor no nosso coração, tremor diante de Ti, ó Deus, ó Pai, diante do privilégio de sermos instruídos pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, Pai, nosso Redentor. Pai Santo, que nós tenhamos o nosso espírito alimentado nessa noite. Eu oro pedindo para que meus irmãos, para que todos nós estejamos em espírito de adoração, ó Deus, oferecendo nossa atenção, nossa mente, nosso coração, completamente diante da Tua presença nessa noite, ó Deus, como um serviço de adoração agora através da pregação da Tua palavra. Que haja fidelidade ao texto bíblico e que haja temor no nosso coração, tudo isso motivado pelo Teu Santo Espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Achou? Então vamos lá. Nós vimos na semana passada, exposição que foi lá do verso 6 até o verso 9, que Paulo usa como exemplo, talvez o maior nome do Antigo Testamento, ou o maior nome do Antigo Testamento, para ensinar os Gálatas que estavam sendo assediados pelos judeus do seu tempo, pelos judaizantes do seu tempo. E para recapitular, como nós já vimos aqui, esses judaizantes introduziram na igreja da Galácia, naquele conjunto de igrejas ali, o ensino, a doutrina de que a fé em Jesus Cristo não era suficiente para que os homens fossem salvos. E para que os homens fossem salvos e aceitos por Deus, eles deveriam, primeiramente, observar a lei de Moisés, se tornarem judeus através do rito da circuncisão, para sim, a partir daí, crendo em Jesus Cristo, observando toda a lei, poderem ser aceitos pelo Senhor. Paulo vai escrever Gálatas para criticar esse pensamento
para criticar essa doutrina, dizendo que não, somente a fé em Cristo Jesus, que brota pelo Evangelho, ou através do Evangelho de Cristo, é suficiente, é necessária para que os homens sejam aceitos diante de Deus. Então, nos versos 6 até 9, a gente viu o exemplo de Abraão. E a gente viu também que Paulo, usando o exemplo de Abraão, isso serviria para deixar tanto judeus quanto gentios de orelha em pé e atentos àquilo que Paulo fosse dizer. Primeiro, Abraão deveria ser para os judeus o maior exemplo de que o homem é aceito por Deus, de que o homem é justificado diante de Deus, não por aquilo que ele faz para Deus, mas por aquilo que Deus faz para ele. É por isso que no verso 6, Paulo havia dito assim: é o caso de Abraão. Veja aí, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo está mostrando que se Abraão é o grande exemplo dos judeus, pois eles se apegavam ao exemplo de Abraão, dizendo: nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão, por isso somos aceitos por Deus. Paulo vai dizer o seguinte: pois é, mas Abraão foi aceito por Deus não por algo que ele fez, não pela obediência da lei, mas ele foi aceito diante de Deus porque ele creu nas promessas de Deus. Então ele deveria servir de exemplo para vocês. E nós vimos também que Abraão não serviria de exemplo apenas para os judeus, mas seria também para os gentios o sinal de uma verdade que alegrava, de uma maravilhosa verdade. Abraão, o exemplo de Abraão, serviria de uma verdade esclarecedora para todo gentio, para todos os povos da terra. Por isso que no verso 7 Paulo havia dito assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. É isso que Paulo estava dizendo para eles: olha, sim, os filhos de Abraão é que são o povo de Deus, mas, no entanto, ser filho de Abraão não é apenas descender fisicamente da linhagem de Abraão. Não, é crer nas mesmas promessas que Abraão creu. Abraão creu no Messias. Abraão creu que Deus estaria firmando com ele uma aliança perpétua de pertencimento. Ele seria de Deus, e assim como a sua descendência. Portanto, ser filho de Abraão é crer no mesmo Deus que Abraão creu. Isso serviria de exemplo para os gentios também. E por fim, a gente também viu que o exemplo de Abraão é uma evidência de que a salvação sempre foi pela fé que brota do Evangelho e não pelas obras da lei. Por isso que nós vimos o verso 8 na semana passada assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, depois de usar o exemplo de Abraão, Paulo agora vai entrar nessa porção que a gente está avaliando, e ele vai dizer que se há bênçãos que são prometidas para aqueles que creem no mesmo Deus, na mesma promessa que Abraão creu, há maldições, ou há maldição para todo aquele que deseja viver pelas obras da lei. E é isso que nos leva ao ponto de hoje aqui. Então, ponto central, que é importante ficar gravado aí na tua mente, no teu coração, é as obras da lei. E quando eu me referir a obras da lei, eu estou me referindo a legalismo, religiosidade. Paulo vai nos mostrar com esse texto aqui hoje, que as obras da lei nos mantêm debaixo da maldição da lei. É isso que a gente vai ver aqui. Mais uma vez, olha aí o verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Vimos então no verso 7, lá no verso 7, Paulo nos mostrou, a partir do exemplo de Abraão, as bênçãos daqueles que são da fé, né? Paulo está apresentando para nós aqui dois grupos de pessoas: os que são da fé
e os que são das obras da lei. Na superfície eles são muito parecidos. Na superfície, tanto aqueles que são da fé quanto aqueles que são das obras da lei vão estar buscando a Deus, vão estar orando, vão estar pregando, vão estar participando de estudos bíblicos, vão estar participando de cultos religiosos. Na superfície eles são muito parecidos. No entanto, a gente vai ver com esse texto aqui que na profundidade são pessoas completamente diferentes. Por isso que Paulo separa em dois grupos. De um lado ele vai dizer, existe aqueles que são da fé, e esses são abençoados. E existe aqueles que são das obras da lei, e esses são amaldiçoados. É isso que nós vamos ver aqui. Se viver pela fé, como nós vimos na semana passada, significa ser controlado pela fé, ser caracterizado pela fé, ser conhecido por viver para Deus, por crer e amar a Deus, viver pela obra da lei é ser controlado pela obra da lei, é ser conhecido pelo que faz, não pelo que crê. Porque não dá esse entendimento? Basta o indivíduo estar participando de igreja, estar fazendo boas obras, estar sendo dizimista e ofertante, estar participando de toda a programação que a igreja realiza. Olha, aquele ali é um homem de fé, está lá, vivendo para Deus. Mas a gente vai ver que, na verdade, não é bem assim. Você pode muito bem fazer tudo isso e não ser alguém que tenha fé em Jesus Cristo. Você pode muito bem fazer tudo isso e ser aquilo que Paulo chama de legalista, de religioso, ou que vive pela obra da lei. Ser da fé é viver confiante no presente de Deus concedido a nós por Jesus Cristo. Ser das obras da lei é viver confiante nas conquistas dos nossos próprios braços. Essa é a principal diferença desses dois povos. O primeiro vive confiante que Deus presenteia em Cristo. O segundo vive confiante que ele é capaz de conquistar esses presentes. Essa é a grande diferença aqui. Os das obras da lei são pessoas com espírito conquistador. Os religiosos são conquistadores, são adeptos do trabalho duro. Eles entendem que a vida, como tudo na vida é resultado de trabalho duro, inclusive a vida eterna. O religioso, ele tem um espírito conquistador. Para esses homens, a vida eterna é a recompensa que Deus concede a todo aquele que trabalha duro, muito esforço. Assim pensa o que vive pela obra da lei, assim pensa o legalista. Ou seja, para eles, a vida eterna e todos os outros favores de Deus são, na verdade, frutos dessas conquistas. Conquistas pessoais, conquistas próprias, conquistas resultantes do empenho dedicado desses religiosos. O religioso ou legalista ama as suas conquistas, ele ama ser conquistador. É assim que ele funciona. E ele vê então nas obras da lei uma forma de obter de Deus a mais importante de todas as conquistas, a vida eterna. Ele ama ser conquistador. No entanto, irmãos, nós vamos ver aqui que Paulo enfatiza que o trabalho duro dos religiosos tem seus frutos mesmo. Tem. A vida conquistada ou produzida, edificada sobre a religião, não é ausente de frutos. Viver pela religião, viver pela prática da obra da lei, traz seus frutos. O grande problema é que tipo de conquista que ela traz. Olha só, Paulo vai nos mostrar aqui, a pergunta que a gente deveria fazer é, o que os religiosos conquistam? Se eles amam conquistar, o que os legalistas conquistam então com a sua prática de observação da lei? Com a sua prática de trabalho duro, o que é que eles conquistam para as suas vidas? A resposta é muito simples. Paulo vai mostrar que a única conquista que nós temos mediante o esforço do nosso próprio braço, mediante a nossa dedicação à parte de Cristo, é maldição. Tem conquista para o religioso, tem conquista para o legalista, e ele conquista maldição. É isso que ele diz no verso 10. Olha só, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E Paulo complementa, olha ainda o verso 10 mais uma vez, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei.
para praticá-las. O grande problema, meu irmão, minha irmã, não está no trabalho duro, no trabalho duro. O grande problema não está na dedicação ou no esforço do religioso. O grande problema está na motivação que o leva a trabalhar duro. Esse é o problema. O grande problema está no que ele almeja alcançar através do trabalho duro. É aqui que mora o perigo. Todo trabalho realizado na tentativa de merecer aquilo que Jesus concedeu gratuitamente na cruz é uma afronta diante de Deus. Por isso é maldição. Toda obra que busque a glória e a honra que somente a obra da cruz merece, são obras malditas. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Trabalhar para merecer aquilo que Ele concedeu gratuitamente a partir da obra da cruz, são obras malditas, são trabalhos malditos, que afrontam a honra e a glória de Deus, que determinou que através da cruz, seu povo fosse resgatado e redimido. Deus é quem determina a cruz para ser um instrumento de glorificação de Cristo. Eu vou ler Filipenses capítulo 2, a partir do verso 7, veja o que Paulo vai dizer. Jesus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9. Pelo que também. Muita atenção a essas palavras. Pelo que. Pelo que? O que significa isso? Por causa daquilo que Paulo acabou de dizer. Por causa do fato de Cristo ter se humilhado, pelo fato de Cristo ter ido até as últimas consequências, obedecendo a Deus até a morte de cruz, por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A cruz é um instrumento determinado por Deus para a glória do Filho dele. Portanto, querer merecer aquilo que foi atribuído aos homens a partir da cruz é retirar a honra que é devido somente ao Redentor como resgatador do seu povo. Querer merecer uma salvação que foi concedida gratuitamente por meio das suas obras é retirar a honra que cabe a Cristo, porque através da cruz ele seria honrado. E Paulo continua no verso 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus planejou exaltar o próprio nome na pessoa de Cristo através da cruz. Através do sacrifício substitutivo, ele seria louvado pelos pecadores que fazem parte do seu povo. Através dessa morte substitutiva, ele seria honrado como o Redentor dos homens, e Deus não abre mão dessa honra. Portanto, tentar merecer aquilo que Deus concedeu gratuitamente é oferecer obras malditas diante do Criador. O primeiro aspecto da maldição é isso. A cruz é um instrumento que promove para o mundo a glória do Filho de Deus, como sendo aquele que resolve o problema da humanidade com o seu amor e sua justiça demonstrada na cruz. Portanto, toda obra humana motivada pelo desejo de conquistar essa salvação gratuita é uma afronta ao caráter de Deus gracioso que merece honra. Esse é o primeiro aspecto da maldição das obras. Um segundo aspecto das maldições das obras, além desse, que Paulo vai nos mostrar aqui, Paulo está mostrando, irmãos, que aquele que acredita que é salvo por algo que ele faz, que ele é salvo, que ele é aceito por Deus por observar a lei, deveria estar atento ao nível de obediência que a lei requer. Essa é a atenção, é para isso que Paulo nos chama a nossa atenção. A lei requer obediência perfeita, e é para essa obediência que nós deveríamos atentar. Novamente o verso 10 vai dizer assim: todo aquele que não permanece, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. A ênfase que livro da lei é se referindo a todo aspecto da lei do Antigo Testamento. A lei não busca
tentativa e erro de obediência. Nós vamos tentando, vamos lá, vamos obedecendo. Enquanto nós, para cada percentual de bênção, para cada percentual de obediência tem um percentual de bênção. Vamos tentando. Não! A lei não espera uma obediência parcial, a lei espera uma obediência plena. Foi isso que nós lemos lá em Deuteronômio 28. Aquele que obedecer tudo isso será abençoado de grande maneira, dessa forma. Aquele que desobedecer tudo isso, toda essa maldição estará sobre ele. Ali no Monte Gerizim, onde Moisés está apresentando isso para o povo, todas aquelas bênçãos foi derramada sobre uma única pessoa. Somente Cristo é capaz de obedecer todas elas. Somente Ele. Por isso que estar em Cristo é ser alvo de toda a bênção de Deuteronômio 28. Toda a maldição de Deuteronômio 28 foi lançada sobre Cristo. Por isso que estar em Cristo é ser livre das maldições de Deuteronômio 28. É sempre em Cristo. O segundo aspecto da maldição é justamente isso. A lei não requer uma obediência meia boca, tem que ser perfeito. E ela coloca debaixo de maldição todo aquele que não consegue obedecê-la perfeitamente. É como se Paulo estivesse tentando dizer assim, então vai, tenta. Vamos ver onde vai dar. Quantas vezes você já fez isso com o teu filho? Você sabe que vai dar errado. Aí você diz para ele assim, então vai lá, vamos ver. E às vezes você torce para dar errado, né? Torce para ele quebrar a cara para ver, para aprender. Pois é isso que a lei faz contigo. Vai lá, tenta servir a Deus por mim. Vamos ver até onde você aguenta. O pastor Tim Keller, comentando esse verso 10, ele vai dizer o seguinte: o resultado de viver pela lei é que estamos debaixo de maldição. Teologicamente, qualquer um que diz, posso ser salvo obedecendo à lei, deve estar preparado para investigar de verdade o que a lei ordenou. Para amar a Deus por completo, teríamos de obedecer à lei por completo. Para sermos abençoados ao invés de amaldiçoados por Deus, teríamos de analisar a lei e satisfazer todas as suas exigências. Não foi isso Deuteronômio 28? Para ser abençoado com todas aquelas bênçãos, a lei tem que ser obedecida perfeitamente. Objetivamente, buscar a salvação pela obediência da lei significa ser amaldiçoado. O que o Tim Keller quer dizer aqui? Ele vai dizer o seguinte, é o que Paulo está dizendo ali. Tá bom, vamos ver. Aqui, se você tenta servir a Deus pela observação da lei. A lei diz que se você quebra uma vírgula, você é digno de maldição. Agora tenta. Por isso que Paulo vai chegar a essa conclusão do verso 11 aqui. Veja comigo. É evidente, verso 11 do capítulo 3 aí de Gálatas. Paulo vai concluir. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É isso, essa é a conclusão que ele chega. É claro, é evidente que não dá para ser considerado justo pela observação da lei, porque a lei não tem poder para destruir o poder do pecado. Ela não pode destruir a natureza pecaminosa que nos impede de obedecer à lei perfeitamente. Por isso que Paulo diz que, em Romanos 8,3, que resolver o problema do pecado fora impossível para a lei, pois estava enferma pela carne. O que ele quer dizer com isso aqui? O homem, na sua condição natural, carnal, ele é naturalmente inclinado para a carne e não para a lei de Deus. Portanto, ele jamais vai conseguir trilhar esse caminho de forma perfeita, porque a sua carne não quer a lei de Deus, a sua carne quer agir contrária à lei de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, olha, a lei está incapacitada de levar o homem, fazer o homem aceito diante de Deus, pois ela está enferma pelo pecado. Ela não consegue, porque nós não conseguimos obedecê-la. É isso que ele quer dizer lá. É por isso, irmãos, que Jesus ensinou para seus discípulos, e agora vai comigo lá para Mateus capítulo 19. Jesus vai ensinar para seus discípulos que a salvação é uma obra impossível aos homens.
Em que contexto que ele diz isso? Olha aí no Mateus capítulo 19, verso 16. Mateus, você estava em Gálatas, volta um pouquinho para trás, no começo, primeiro livro do Novo Testamento ali, no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Eu vou ler no verso 16, a partir do verso 16. Eu quero que você acompanhe, porque eu vou ler, fazer pausa, então você acompanha comigo. Estamos juntos? Mateus capítulo 19, verso 16. Amém. Olha só, veja o verso 16, o que nós vamos aprender com o próprio Cristo. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja só, esse aqui é o jovem rico, chega diante de Jesus, questionando com o pensamento de que a vida eterna é algo que se alcança através de algo que ele faz. Ele pensa que a vida eterna é o alcance de algo que ele faz. Veja o que ele diz: olha, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E aí, só me mostrar, o que eu tenho que fazer? Ele confiava na sua capacidade de conquistar a vida eterna. Verso 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Ou seja, Jesus vai dizer aqui, existe um que é capaz de preencher os requisitos que aquele jovem busca. A pergunta do jovem qual foi? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer, só existe um bom. Só existe um capaz de preencher esses requisitos aí. Quais são os requisitos? Fazer algo para disponibilizar a vida eterna. E se só existe um, certamente não é aquele jovem. Se queres, verso 17, porém entrar na vida, ou seja, já que você pensa que é possível conquistar, faz o seguinte. Jesus está fazendo esse jogo de palavras com ele aqui, está dialogando com ele. Ele acredita que ele pode fazer algo. Jesus vai dizer, então tá bom, se você acha que é capaz de fazer o necessário para entrar na vida eterna, faz o seguinte, final do verso 17, guarda os mandamentos. Verso 18, e ele lhe perguntou, quais? Respondeu-lhe Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 20, replicou o jovem, tudo isso tenho observado, que falta ainda? O jovem disse, não, isso aí eu já conheço desde pequeno, conheço todos os 10 mandamentos, e agora, o que mais? O que eu tenho que fazer para alcançar vida eterna? Jesus vai mostrar para ele que ele está completamente enganado, que ele não faz o que é necessário. Verso 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ou seja, ame a Deus, segue-me. Ame a Deus mais que os seus bens, segue-me. Ame o teu próximo como a ti mesmo, dê os teus bens para ele. É o mandamento da lei, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Faça isso. Jesus está provando para aquele jovem que ele não consegue, não dá conta. Por quê? Verso 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Verso 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Ora, então,
quem pode ser salvo? Verso 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Isto o quê? Fazer algo para ser salvo. Esteja atento a essa palavra. Jesus diz assim: isto o quê? Essa obra necessária para a salvação é impossível aos homens. Mas para Deus tudo é possível. Jesus está mostrando para aquele jovem e mostrando para seus discípulos, através da experiência do jovem rico, que a salvação é algo impossível de ser conquistada por algo que o homem faz. Por isso que ele está dizendo: olha, não há nada que você faz. Ao perguntarem para ele quem pode ser salvo, esse poder aqui indica a uma capacidade que o indivíduo tem para fazer alguma coisa. Jesus vai dizer: você não pode. Não há nada em você que seja capaz de conquistar isso. Isso é impossível aos homens, somente possível para Deus. Agora volta para Gálatas. A gente se coloca diante do seguinte questionamento, certo? Pela observação das obras da lei, é impossível qualquer pessoa ser aceita diante de Deus. Como Jesus disse para aquele jovem ali: só há um bom. Ou seja, não há ninguém, exceto Ele mesmo, Cristo, bom o suficiente para ser aceito diante de Deus. Por isso que Jesus disse: só há um bom. Não há ninguém obediente o bastante para ser aceito por Deus. E aí uma questão fica para nós. Você vai fazer uma pergunta: para que Deus te dá a lei dele então? Não é? Para que serve a lei então, Donizete? E agora? Espera lá. Deus te dá uma lei e diz o seguinte: se obedecer, todas essas bênçãos de Deuteronômio 28 serão dadas para você. Se desobedecer, todas essas maldições de Deuteronômio 28 serão dadas para você. E ele diz o seguinte: se não obedecer, morre. Por que Deus te dá uma lei, manda você obedecer, sabendo que você não é capaz de obedecer perfeitamente? Essa pergunta também foi feita para Paulo. Só estou antecipando o que nós vamos ver daqui 2 domingos. Lá no final do capítulo 3, perguntaram isso para Paulo: então para que serve a lei? Deus deu a lei. E ele diz para você assim: Jonatas, obedece, se não obedecer, morre. Mas ele sabe que você não é capaz de obedecer perfeitamente. E ele faz isso para mostrar para mim e para você que se existe uma saída para nós, não está nas nossas mãos. Se existe uma solução para esse problema, não somos nós que vamos alcançá-lo. Se existe uma saída para nós, não está em nós mesmos, está fora de nós. Por isso, que no final do verso 11 ele vai dizer assim: porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Porque o justo viverá pela fé. A fé em Cristo sempre foi o único plano. A lei então foi dada para te fazer correr para Cristo. Olha, corre teus olhos rapidamente para o verso 22. Nós vamos ver com mais detalhes mais à frente. Gálatas capítulo 3, no verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Olha só, Paulo está dizendo: olha, esse é mesmo o papel da Escritura, o papel da lei. A Escritura aqui é o livro da lei, que ele cita lá no verso anterior que nós lemos, só para não parafrasear, e no verso 10, ele vai dizer que essa lei, essa Escritura encerrou tudo, não somente os homens, toda a criação, debaixo do pecado, para mostrar que na tua tentativa de obedecer à lei, você não conseguir, de obedecer, não conseguir, de conquistar, construir méritos diante de Deus e não conseguir, você enxergar que não existe saída para você em você mesmo.
Por isso que ele vai dizer, a lei encerrou tudo sobre o pecado para quê? Aí ele dá um motivo, você corresse para Jesus. Para você entender o seguinte, somente Cristo para resolver o problema. Aquelas bênçãos de Deuteronômio 28, somente Cristo a mereceu. Somente Cristo mereceu. Somente Ele obedeceu perfeitamente. Portanto, se você crê nele, aquelas bênçãos que Ele recebeu, você e eu somos co-herdeiros, co-participantes, não porque nós obedecemos todos os desígnios de Deus, mas porque Cristo obedeceu, e ao nos ligarmos a Ele, essas bênçãos nos alcançam. Todas as maldições de Deuteronômio 28 foram cobradas no Filho de Deus, porque Ele obedeceu, mas nós não, quebramos a lei. Portanto, a maldição foi cobrada nele. Ao estarmos ligados em Cristo, você não precisa passar por essa maldição. Por isso que em Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas isso nós vamos ver semana que vem. Os que pensam que são salvos, porque eles estão pagando o preço para morar no céu, fazendo o que a lei de Deus manda fazer, praticando boas obras, estão enganando a si mesmos. E não têm a verdadeira fé, ou a fé salvífica. O indivíduo que acha que ele é aceito diante de Deus, por aquilo que ele está fazendo, sem Cristo, não tem a verdadeira fé. Verso 12, olha aí. Ora, a lei não procede de fé. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Não dá, irmãos, para confiar nas duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vive pela lei, ou você vive pela fé em Jesus. Ou você acredita que os seus méritos é que vão te salvar, ou você acredita que são os méritos de Cristo que vão te salvar. Não dá para viver pelas duas coisas. É isso que Paulo quer mostrar aqui. Ora, a lei, ou seja, as obras da lei, não procede de fé. Paulo está mostrando aqui, olha só, muito atentos aqui. Paulo está mostrando aqui, eu já estou caminhando para o fim, que é bem possível o indivíduo ser religiosamente ativo, é bem possível o indivíduo orar, ler a Bíblia, participar de todos os cultos, ser dizimista e ofertante fiel, estar envolvido com a atividade da igreja e ainda assim não ter a fé salvífica. O indivíduo religiosamente ativo não evidencia que ele tem a fé que salva. Paulo está mostrando aqui que ser moral, ter um comprometimento, um comportamento impecável, não necessariamente significa que o indivíduo é um cristão verdadeiro. Porque você pode fazer tudo isso motivado pela coisa errada. Você pode ter todo esse empenho religioso, de dedicação a Deus, mas não motivado por amor a Deus, mas como autoafirmação, como autossalvação. Buscando apaziguar a consciência pecaminosa, através daquilo que faz. Mas não porque confia no amor de Cristo, demonstrado na cruz, que perdoa. Isso pode somente significar que se trata de um indivíduo legalista, religioso, e não um cristão que nasceu de novo. Recentemente eu acabei de ler um livro de um dos meus pastores, meus pregadores preferidos, o John Piper. O nome do livro é Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. É um livro onde ele dá conselho para pastores, bem interessante. E ele vai falar sobre o legalismo. E ele diz o seguinte, presta atenção, olha, o legalismo trata os padrões bíblicos de conduta como regras que devem ser guardadas de acordo com a nossa força, a fim de obter o favor divino. Em outras palavras, o legalismo está presente sempre que alguém tenta ser ético pela própria força, ou seja, sem a ajuda misericordiosa de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o comportamento moral desprovido de fé é legalismo. Ser cristão não é só ser gente boa. Você pode ser gente boa, mas se você não faz essa bondade, se você não exerce essa bondade motivada por fé em Cristo, por amor a Cristo, não basta. E ele continua: a moralidade judaico-cristã
não brota da confiança contrita e humilde na aquisição por meio do sangue de Cristo, no espírito transformado, na misericórdia capacitadora de Deus. Pelo contrário, para o legalista, a moralidade é fruto de uma postura de autoconfiança e autoafirmação. Os fariseus também oravam. Os judeus ali, dos religiosos do tempo de Jesus, também dizimavam, também oravam, também tinham suas práticas religiosas. E Jesus vai dizer, olha, não olhe para eles, não aprendam com eles, porque são cegos guiando cegos. Eles mantêm o seu comportamento religioso impecável, mas não amam a Deus. E Jesus vai dizer, a sua boca até professa o meu nome, mas o seu coração está distante de mim. A religiosidade não é fruto de uma fé que ama Jesus. A religiosidade é fruto de um comportamento de autoafirmação, de autoconfiança. É o fato do indivíduo confiar em si mesmo. É o fato do indivíduo querer provar para si mesmo que ele está em um ambiente religioso e por causa disso está garantido na sua vida com Deus. Veja, os que são das obras da lei são legalistas, que fazem do seu esforço esse meio de autopromoção e não para a glória de Deus. Esse que é o ponto. Um exemplo para você entender. Imagina um pai que tem um filho. Aí o pai vai falar para o filho o seguinte, você precisa lavar meu carro. Lava o carro para o pai lá. Eu não vou lavar teu carro não quero saber de lavar carro não. O carro é teu, não é meu? Beleza. Aí chega um amigo e diz, e pede, combina para os jovens sair, fazer um passeio. O jovem vai chegar para o pai e vai pedir, tem como prestar o carro, que eu vou na festa com um amigo. Se você lavar o carro, você vai para a festa. Aí o filho enrijece, arranja os dentes e vai lavar o carro. Por que ele vai lavar o carro? Moeda de troca. Ele não está lavando o carro por amor ao pai. Está lavando o carro porque está interessado no que ele vai obter através daquela obediência. Obediência. Ele lava o carro porque ele quer usufruir do bem do pai, não por amor ao pai. Isso é legalismo. É tudo que você e eu fazemos, não por amor a Deus, mas para termos alguma moeda de troca para cobrar ele depois lá na frente. Fazemos para apaziguar a nossa consciência. Pronto, já fui na igreja essa semana, agora beleza, minha consciência está em paz. Eu já orei hoje, já fiz meus 5 minutos de oração antes do almoço, antes da janta, antes do café, antes de sei lá o que, antes de chupar uma mexerica, já fiz a minha oração, pronto, estou em paz com Deus, agora estou tranquilo. Legalismo. Faz para apaziguar a consciência, mas para não para provar de intimidade com aquele que busca. Isso é religião. Mas Paulo mais uma vez nos diz aqui, agora sim, estou caminhando por fim, irmãos. Mais uma vez, Paulo nos diz aqui que o legalista está debaixo de maldição. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. A lei é santa, o mandamento é justo, bom, como diz Romanos 7,12. A lei não é um buffet self-service. Para você entender o que Paulo quer dizer aqui. O que é um buffet self-service? Você vai lá e escolhe aquilo que te agrada, o que não der, você deixa. Não é assim? Eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Pronto, fiz meu pratinho, está ótimo. Não, a lei não é self-service. Você não pode escolher o que você vai obedecer, que mais agrada ou que é mais fácil. A lei pede que você obedece 100%. Pronto. Não dá. E Tiago vai nos ensinar, no capítulo 2, verso 7 da sua carta, que aquele que guarda a lei e quebra um único ponto da lei, se torna culpado de toda a lei. Com isso, irmãos, a gente pode concluir que existe duas formas de você estar perdido. Existem duas formas do indivíduo estar perdido. Primeiro, ele pode estar perdido abandonando toda e qualquer ideia de levar uma vida religiosa, uma vida de piedade, de devoção a Deus. Ele pode estar perdido pensando assim, eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do meu próprio destino, não dou satisfação para ninguém, não tenho que dar satisfação para ninguém, não preciso de nenhum Deus sobre a minha vida, não preciso de nenhum Senhor que me diz o que tem que fazer, eu sou o dono da minha vida, eu vou viver lá.
Você pode estar perdido pensando assim. Ou você pode estar perdido também buscando ser o mais religioso possível. São duas formas de estar perdido. Assim como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho mais novo estava perdido, porque abandonou a presença do pai. O filho mais velho estava perdido dentro da casa do pai. Ambos tinham a mesma motivação, eles foram para o pai não porque amavam o pai. O filho mais novo buscou ao pai porque desejava os bens do pai e foi embora para usufruir dos bens do pai. O filho mais velho estava na casa servindo ao pai por causa dos bens do pai e não porque amava o pai. Ambos estavam perdidos. Você tem duas formas de estar perdido, dentro e fora da igreja. Fora da igreja achando que você é o dono da sua própria vida e você não é, porque você vive em um universo que tem um dono. E dentro da igreja, achando que você pode agradar a Deus se esforçando para fazer as coisas sem amá-lo, apenas para cumprir teu protocolo religioso. Duas formas de estar perdido. A conclusão é que eu gostaria que nós sondássemos o nosso coração nessa noite. E eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho o que nos motiva a fazer as coisas para Deus. O que tem te motivado a ir à igreja, a vir à igreja? O que te motiva a orar? O que te motiva a ler a Bíblia? O que te motiva a fazer as coisas para Deus? A gente precisa tomar muito cuidado com esse pensamento aqui dos legalistas de autoafirmação e de autorrealização. Isso é muito sério. Deus nunca pode ser um meio, ou Deus nunca pensou em ser um meio para que você se sinta realizado na vida. Não, infelizmente isso é ensinado hoje, né? Deus é colocado como uma ponte para a sua autorrealização. Deus é usado como uma ponte para seu sucesso, para sua satisfação. Então você usa Deus como um meio para um determinado fim, e o fim é sempre a sua autopromoção, a sua glória, a sua autorrealização. Deus nunca se estabeleceu como um meio para você se sentir realizado, mas todas as suas realizações devem ter por objetivo te levar a Ele como o fim supremo da tua vida, é isso. Tudo que nós fazemos aqui corre um risco de ser um fim em si mesmo, e isso é um problema. Deixa eu tentar ver se eu consigo clarear isso aqui. Irmãos, tudo que funciona, tudo que acontece na igreja, eu estou me restringindo à nossa prática religiosa, sem contar com a sua vida lá fora, mas a prática religiosa, tudo que nós fazemos aqui, se a gente não observar, pode ser um trabalho legalista, pode ser um trabalho religioso, que tem o evento como um fim em si mesmo e não como um meio para nos levar a um fim que é Deus. Por exemplo, a adoração, louvor, momento em que nós cantamos para Deus, se for apenas canções, se não te colocar com o espírito quebrantado e diante da presença do Criador para usufruir dessa presença, não vale nada. O momento da adoração se tornou um fim em si mesmo. É adorar por adorar. A adoração se torna um fim. Pronto. A adoração deveria ser uma ponte que nos leva para o adorado, para o Senhor. Então ela deveria ser somente uma ponte. Mas pelo fato de nós acostumarmos, de nós aprendermos a fazer as coisas, a gente já se habituou, a gente sabe como cantar, a gente sabe como orar, a gente sabe como pregar. Então a ponte é o lugar onde a gente se estaciona. Pronto, chegamos no meio dela e não provamos aquilo que está do outro lado, que é Deus. Ficamos na ponte. Se a oração, se o tempo que você passa aí ouvindo o pregador falar, se o tempo que eu passo aqui falando para você for um fim em si mesmo, a gente para na ponte e não usufrui daquilo que está do lado de lá. Tudo que nós fazemos aqui deve ser meios, instrumentos, ferramentas para nos aproximar do que está do lado de lá da ponte, para nos aproximar do Criador. O momento da pregação deve ser um meio que te aproxima do Senhor e te faz você desejar adorá-lo, usufruí-lo,
cantar louvores para eles e gastar tempo na presença dele. Isso deve ser com tudo aquilo que nós fazemos aqui. Que seja instrumento, ferramentas para a gente atravessar a ponte. Caso contrário, irmãos, isso aqui não é muito diferente de uma sinagoga. Se a gente resumir a nossa vida com Deus nos rituais que a gente acostuma fazer, isso aqui se transforma numa sinagoga. Isso aqui pode se transformar, sei lá, num centro de eventos, num clube social, num clube onde nós ouvimos algumas palavras que mexem com a gente, né, que nos dão algum direcionamento da vida. Mas entenda uma coisa: Deus não se apresentou para mim e para você como sendo aquele que quer realizar todos os seus sonhos. Isso aí é o Deus dos pregadores coaching. O Deus da Escritura é aquele que deseja ser honrado, ser glorificado através daquilo que você faz para Ele. A glória é sempre para Ele. Portanto, tudo que você fizer para Deus, que seja motivado por amor a Cristo, e não para merecer aquilo que foi concedido gratuitamente. Deus não divide sua glória com ninguém. A cruz é salvadora, e não as suas obras. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e vamos orar.